Então, retornando, né, a gente teve um problema e acabou cortando o vídeo, né, a nossa videoaula. Então, agora a gente vai finalizar essa, esse nosso capítulo, certo? Então, continuando, a gente estava falando do quadro de atividades, né? Como eu falei para vocês, a TCC ela é muito sistemática, né? A gente gosta, eu falo que assim, a gente gosta do papel e caneta, né? Onde a gente faça esses registros. Até porque é através desses registros que a gente consegue levantar alguns dados para perceber o que a gente precisa trabalhar. A gente também consegue observar as evoluções que estamos tendo, né? Então, se você puder, o máximo que você puder sistematizar, sistematize. Mas, como eu falei anteriormente já, não se esqueçam que muitos dos nossos pacientes, isso não será possível. E aí vai caber a nós, né, como podemos lidar com isso, né? Como que a gente pode adaptar essa técnica à realidade daquele nosso paciente. Quero dar um exemplo aqui para vocês, né, do caso de criança, né? Então, a gente está falando aqui do quadro de atividades, de elencar quais as atividades que podem ser realizadas, né? Crianças também têm depressão, né? Crianças também a gente vai fazer esse quadro de atividades, mas a gente normalmente, né, no caso de criança, a gente chama do quadro de rotina, né? E eu vejo muitos psicólogos errando nesse quadro de rotina. Por quê? Como eu falei para vocês já, o cérebro da pessoa ansiosa, ela entra naquele ciclo automático, né, de pensamento negativo, sentimentos e tudo mais, e acaba afetando, e aí ficando aí nesse ciclo da inatividade. Com a criança, isso não é diferente, certo? E aí, muitas vezes, eu vejo os profissionais buscando na internet, se vocês digitarem aí, quadro de rotina para criança, vão ter vários, né? Você pode imprimir em folha sulfite, você tem aqueles quadros onde é colado com velcro, sabe? A gente tem vários e vários e vários modelos na internet, tá? Porém, eu vejo muitos erros frequentes em cima disso. Como eu falei para vocês, num primeiro momento, né, esse registro de atividades é para a gente observar como está a realidade daquela criança, né? Então, eu preciso sentar com ela e ela me falar que na segunda-feira ela vai de manhã para a escola, à tarde ela brinca, ou ela fica só assistindo TV. Ela vai me contar como é a sua rotina, né, num primeiro momento. E é isso que a gente vai fazer nesses quadros. Registrar. Registrar. Depois, no segundo momento, quando a gente já estiver nessa parte de trabalhar as atividades para que essa criança ela se movimente, as atividades propostas não podem ser impostas. Não pode ser a mãe dizendo assim: olha, ele tem que arrumar o quarto dele, olha, ele tem que fazer isso. Ou eu, enquanto profissional, olhar para aquilo e falar: ele é uma criança e ele não está brincando, vou colocar aqui, horário da brincadeira. Não é isso, tá? Como a gente sempre, sempre vai bater na tecla, a TCC ela é colaborativa. Eu preciso problematizar com a minha criança, né? Dar a ideia para ela, olha, eu percebi que às vezes aqui na sua rotina não tem nem um momentinho de brincar, por que será que não tem momento de brincar? Né? Por que a gente não está tendo, você não está tendo esse momento da brincadeira, né? Ou por que você não está indo no futebol que antes você ia? Eu problematizo com a criança, e isso é importante. Problematizar com a criança. Ela precisa entender o porquê que aquilo não é bom para ela, o porquê que não estar brincando não é bom, o porquê que deixar de ir para a atividade que ela fazia lá do futebol, da aula de violão e etc., não é bom. Né? Então, depois que eu problematizar com aquela criança, que eu explicar para ela também, principalmente aquele ciclo, né, gente, que a gente falou da inatividade, aonde ela deixa de ir para as atividades, tem pensamentos negativos, sente-se triste e mantém de não ir para a atividade, eu vou propor para a criança qual é a atividade que seria legal para ela retomar. Uma atividade fácil, uma atividade simples, né? Não é da forma como a gente vê a maioria, né? Então, assim, eu tenho um centro de educação infantil no qual eu sou parceiro, e eu já vi as professoras, né, utilizando esse quadro de rotina, que obviamente tinha um outro caráter, mas dessa forma errônea também.
né? Impondo para a criança. E tudo que for imposto, vocês já sabem, a gente vai ter muita dificuldade para aderir, não é? Ninguém gosta de ser obrigado a nada, né? E a terapia também não é diferente. Então, para aquilo, eu tenho que propor, eu posso dar ideias para a criança assim, né? De perguntar para ela, olha, você já pensou em fazer alguma atividade diferente, uma atividade física, uma natação, um futebol, aula de vôlei, aula de dança, aula do quê? Né? Eu posso dar uma cutucadinha leve nessa criança, mas eu não posso impor, não posso falar assim para ela, ô Joãozinho, a partir de semana que vem, a tia quer que você vá para a aula de futebol. Por quê, gente? Porque se eu imponho, ela vai continuar com todos essa evitação, porque vai vir os pensamentos negativos, o sentimento de tristeza. A gente alimenta esse ciclo, né? Então, a gente alimentando esse ciclo não é legal, né? E não vai andar o caso vai ficar lá paradinho, sem a gente saber muito para que lado a gente caminha, tá? Então, pensando nisso para a criança, como eu falei, primeiro a gente lista as atividades, problematiza com ela, pensa junto com ela, quais as atividades que ela gostaria de realizar. A gente também tem que combinar com os pais, né, gente? Porque os pais vão ser fundamental nessa parte. Então, quando eu vou trabalhar essa parte das atividades, né, programando atividades com a criança, eu tenho que combinar primeiro com os pais. Porque, por exemplo, será que vai adiantar eu propor para minha criança fazer aula de karatê e os pais falar, Ellen, mas ó, perto da minha casa não tem karatê. O horário, esses tempos atrás mesmo, eu fui conversar com uma mãezinha que a gente precisava programar algumas atividades. E a criança queria fazer natação, porém o horário da natação que era disponível lá no local onde ela procurou não batia com a agenda deles, né? Da mãe, de ter que levar, de ter que buscar. Então, eu também tenho que conversar com essa família para ver quais são as possibilidades deles, né? Até porque, gente, a gente não sabe tudo daquela família, a gente não sabe da rotina, da realidade, da questão financeira, tá? Então, nada é imposto. A gente sabe, a gente entende que precisa, a gente vai trabalhar para que isso seja aos pouquinhos implantado na rotina de quem está na nossa frente, seja criança, seja adolescente, seja o próprio adulto, mas sempre em cooperação, tá? Se isso não está acontecendo, até a Judite coloca, né, que muitas vezes o paciente ele não adere. Você faz, planeja, e às vezes o paciente não quer aderir para aquilo, né? E aí, ela até deu a ideia, né, de fazer de uma forma diferente, né? Ao invés de fazer aquela escala, não, aquele quadro de atividades, né? Depois ela até fala, né, também da importância de, depois que a gente faz o quadro de atividades, de avaliar, né, o que a criança, o que a pessoa ela está sentindo, né, de prazer e tudo mais, o quanto que ela achou que aquilo foi efetivo. Mas às vezes a pessoa ela não concretiza aquilo, né? Mesmo a gente problematizando, mesmo a gente questionando os pensamentos negativos, mesmo a pessoa se disponibilizando a realizar aquelas atividades, às vezes acontece da gente pegar um cliente que é resistente, né, a programar as atividades, por diversos motivos, né? E eu vejo muito uma dificuldade maior ainda quando a gente tem casos em que a pessoa ela tem depressão comórbido com ansiedade, né? Então, por exemplo, para quem é ansioso, às vezes essa sistematização, né, eu pensar que tem várias atividades para eu colocar, isso vai me eliciar mais ansiedade e isso vai me fazer paralisar ainda mais, infelizmente, né? Então, eu vejo que tem essa dificuldade, sim. E aí, lá no capítulo do livro, a Judite, ela fala da cliente dela, né, da Maria, né? E aí ela dá uma ideia que eu achei bem bacana também, que ao invés de fazer essa sistematização das atividades, né, de avaliar ali quanto de prazer que você sentiu naquelas atividades ou não, né, que é legal, né, que é importante, ela dá uma segunda
possibilidade, né? Que ela listou ali com a Maria, né, coisas que fazem eu me sentir melhor e coisas que fazem eu me sentir pior. E é muito legal a gente trabalhar com essa listagem, né? É diferente, né? É um formato diferente. Anteriormente era uma planilha, né? E aí a gente elencava as atividades. Ele tinha também aquela parte de avaliação, né? Quanto que eu senti de prazer em, por exemplo, até no exemplo lá que ela coloca, né? Em discutir com o meu parceiro, 0, né? Em assistir um jogo de hóquei na televisão, 5, né? Em ficar sabendo de uma promoção, 10, né? Então, diferente disso, que é bem sistemático, a gente consegue, além de elencar as atividades, a gente avaliar o grau de satisfação, né, de prazer. Dessa forma, a gente tem eu costumo falar para os meus pacientes que um refúgio, né? Então, naquele momento que ele não está se sentindo bem, ele pode bater o olho nessa listagem e ter um insight, né? Porque às vezes, quando ele está ali naquele ciclo do pensamento negativo, é difícil ele conseguir processar e sozinho conseguir elencar quais atividades vão trazer benefício para ele. Então, nesse momento, né, a gente pode fazer isso lá durante na terapia, na própria sessão do paciente, fazer essa listagem com ele, ou a gente pode fazer também separado. Numa semana ele vai e escreve para a gente coisas que ele faz, que faz ele se sentir muito pior, né? E coisas que ele faz que fazem ele se sentir muito melhor. Então, na Maria, por exemplo, né, ela colocou lá coisas que fazem ela se sentir pior. Ficar na cama, tirar longos cochilos, assistir demais a TV, ficar sentada, né, não ser produtiva, ficar no telefone com a minha mãe quando ela está irritada, ruminar o passado, beber demais, ouvir músicas tristes. Aqui ela está evidenciando comportamentos e atividades que são prejudiciais. Que ela sabe que mantendo essas atividades por um certo tempo, isso vai trazer sensações, sentimentos, pensamentos negativos a ela, né? Então, a gente acaba reforçando aí esse se sentir mal, né? E aí, também, ela listou coisas que fazem ela se sentir melhor. E aí, o que ela colocou nessa lista? Então, esse novo formato, né, que a Judith traz, aonde ela lista, né, essas coisas que fazem a Maria se sentir melhor, ou coisas que ela fazem se sentir pior, é uma forma de lembrar para Maria que as ações que ela tem, né, seus comportamentos, as atividades que ela faz ou que ela deixa de fazer podem contribuir, né, para que ela se sinta ou melhor ou pior, né? Então, quando o paciente ele está ali muito resistente a realizar as atividades, né? Ele está muito nessa fase, está muito nesse comportamento de inatividade. Fazer esse tipo de listagem, né, relembra esse paciente de atividades que ele realmente gosta de fazer, né? E, de fato, como concretizar essas atividades fazem ele se sentir bem. É até engraçado, mas às vezes quando a gente começa a trabalhar essa listagem, né, do que faz você se sentir bem, num primeiro momento o paciente traz uma resistência, tipo, mas eu acho que eu não tenho algo que eu goste, né? Muitos pacientes trazem isso pra gente. Ai, mas não tem nada que eu goste. Não tem nada que eu faça que me sinta bem. Eu tô sempre me sentindo muito mal. Então, essa listagem é aquele momento que a gente consegue fazer com que a pessoa, ela elabore, relembre essas atividades concretas que vão estar auxiliando ele aí a se sentir melhor, a sair desse ciclo da negatividade, né, dos pensamentos negativos, dos sentimentos aversivos, né, e aí a gente consegue ter efetivamente uma melhora do seu quadro. Então, lá com a Maria, né, ela acabou listando coisas que fazem ela se sentir melhor, que foram encontrar os amigos, procurar coisas para fazer com os amigos, shows, etc.,
cozinhar, olhar fotografias, trabalhar no meu álbum de recortes, ter o apartamento limpo, telefonar para a Hillary, fazer um projeto de artesanato, planejar uma viagem. Vocês vão perceber, trabalhando com pacientes depressivos, que uma coisa como essa, listar atividades que lhes trazem prazer, que lhe fazem se sentir bem, é desafiador, né? Por quê? Esses pacientes, eles têm uma dificuldade muito grande de enxergar essas atividades. E sempre que a gente, às vezes, elenca algo, eles acabam que trazendo uma dificuldade frente a isso, né? Então, eu já tive casos de pacientes, por exemplo, que eles estavam, eu gosto de fazer academia. Mas no momento não dá, porque eu tô sem carro para ir para academia, no momento financeiramente não vai dar. Então, a gente vê também que eles trazem, né, quando a gente consegue tirar uma atividade prazerosa, eles trazem aí também essas dificuldades, esses pensamentos que dificultam a execução, tá? Mas eu gosto de realizar essa listagem também com os meus pacientes. Peço para que eles deixem na porta da geladeira, né? Porque isso também é um lembrete, né? Como um cartão de enfrentamento, né? Então, é um lembrete para que bate o olhinho ali na porta da geladeira e lembra que ficar só na cama é algo que faz você se sentir mal, né? E que, às vezes, né, aquele convite que você recebeu para sair com uma amiga é algo que faz você se sentir bem, né? Saiu com os amigos, né? Então, ter esses lembretes é algo que facilita com que o nosso cliente vá aderir a essa movimentação da atividade, tá? Então, essa é uma outra forma que a Judite traz, né? Então, ela coloca que lembra a Maria sobre as suas aspirações e como o fato de concretizá-las faria com que ela se sentisse bem e mudasse sua visão de si mesma, né? Até porque esse é o objetivo da terapia. Se fosse para ela continuar com a sua visão de si mesma, com a mesma sensação, com a mesma tristeza, com a mesma apatia, ela não teria o porquê estar ali na terapia, né? É até aquele momento em que a gente relembra o nosso plano de ação, né? A gente relembra o porquê que a pessoa está ali, o quão é importante, né? Que ela tem esse compromisso, que a TCC é colaborativa. Então, eu estou colaborando, pensando junto com ela nessas possibilidades, mas ela também precisa dar esse passo, né? E aí ela fala, então, reitera novamente sobre esse quadro de ações que poderiam fazer com que ela mudasse de humor, né? É sempre isso, gente. Uma listagem, uma escala, o quadro de atividades, ele vai ser um insight, né? Ele é um pontapé inicial para essas mudanças, tanto para a gente monitorar, quanto para a gente também se questionar o porquê que não está conseguindo, né? Para dar esse suporte para o nosso cliente. E o objetivo dele é que ele vá se movimentar, tá? Sempre que a gente propõe uma atividade, né, considerando as aspirações aí do nosso cliente, a gente também precisa perguntar, né, em que novas atividades, né, ele tem uma probabilidade de se engajar. Porque, lembrando, não é o que eu quero, não é o que eu desejo, não é o que eu acho importante, qual é a atividade que vai ser fácil para o meu cliente, né? Qual é a atividade que ele acha possível, dentro da sua realidade, dentro dessa perspectiva de que ele não está se sentindo bem, o que para ele ia ser relevante, ia ser bom, né? E ele acha possível, tá? Então, como eu já falei para vocês, é muito frequente que as pessoas errem nessa execução de listar atividades, né? Errem nessa execução de colocar o seu paciente na ativa, muito por querer impor o seu desejo, né? Eu posso dar o subsídio do conhecimento, eu posso psicoeducar, eu posso explicar como acontece ali a neuroquímica que está alterada, que faz com que eu tenha esse desânimo. Eu posso dar esse subsídio de conhecimento, mas eu não estou ali para julgar ou para cobrar o meu cliente, né? Então, ele não pode se sentir cobrado, porque a chance dele não se colocar a executar essa atividade é imensa, né?
E aí, gente, quando a gente faz esse quadro, a gente também precisa identificar quais são os pensamentos automáticos que muitas vezes estão impedindo que o meu cliente desfrute daquela atividade que ele mesmo elencou. Vocês vão ver que às vezes a pessoa, né, ela gostava de caminhar. E aí, quando a gente fala, olha, você foi caminhar essa semana, você se sentiu bem, né? O quanto você se sentiu bem? Muitas vezes, nesse momento, o nosso cliente, o nosso paciente, ele, ele externaliza de que ele não se sentiu tão bem, né? De que não foi algo tão agradável quanto ele lembrava, né? Então, quando ele externalizar isso, a gente precisa investigar quais são os pensamentos automáticos envoltos naquilo, tá? É, no livro, a Judite dá o exemplo da Maria, né? Que a Maria, ela foi num parque, se eu não me engano, e ela foi fazer a caminhada dela, e aí ela não se sentiu tão bem, né? Ela avaliou ali, ela achou que ela teria 5 de prazer naquela atividade, e ela elencou que ela estava tendo apenas 2, né? Só que quando a Judite ela vai investigar sobre esses pensamentos automáticos, ela percebe ali que existiam esses pensamentos negativos relacionados a uma outra questão, né, a um relacionamento que ela tinha, que ela foi passear naquele parque, ela teve impressões negativas, né? Então, ali naquela situação, a gente tinha um outro fator. E esse outro fator estava eliciando pensamentos negativos, que não estavam necessariamente interligados na atividade que ela estava fazendo, mas é esse entorno, né? Então, talvez, se ela tivesse realizado, né, igual ela achou que ela ia ter prazer 5, né, num grau, né, até 5, ela teria 5 na execução da caminhada, mas ela sentiu 2, né? Talvez, se ela tivesse realizado essa caminhada num outro local, na esteira da casa dela, ou se ela tivesse ido para um outro parque, para um outro ambiente, um ambiente novo, ela provavelmente avaliaria como o grau de prazer 5, né? Mas ali dentro, diante daquela situação, aquele local onde ela estava trazendo à tona pensamentos e lembranças negativas. Então, mesmo que ela estava executando uma atividade prazerosa, que ela elencou, que a gente se propôs a produzir essa atividade, não estava sendo tão legal, ela não estava avaliando como tão prazerosa por esses pensamentos negativos que estavam permeados essa atividade, né? E o que que esse exemplo da Judite nos mostra? Que sempre que o nosso paciente executar uma atividade, é importante que a gente peça esse feedback. Olha, como foi? Foi prazeroso para você? Num grau de 0 a 5, quão prazeroso foi para você? Ah, foi 3, certo. E o que que você acha, né? O que que aconteceu? O que que estava ali permeado ali nessa atividade que você estava executando, que você acha que não foi tão legal, né? Que você percebeu que não estava sendo tão produtivo. Então, dessa forma, a gente dá a possibilidade do nosso paciente trazer à tona esses pensamentos automáticos que a gente vai analisar juntos para ver o que a gente pode fazer, né? Para que ele tenha clareza, ele enxergue com clareza que não foi a atividade, mas pensamentos, memórias, tudo isso que ele trouxe, né? Hum, então, dessa forma, gente, a gente está encerrando esse capítulo das atividades. É, eu sei que são vários conceitos dentro da TCC, mas a programação de atividades, ela faz parte, né, e ela é muito importante, principalmente nos casos de depressão e ansiedade. Então, é importante que a gente saiba, é importante que a gente entenda, né, que não é só programar, como eu falei para vocês, não é só listar, não é colocar a tarefinha de casa, caminhada todo dia. Não, é a gente entender a lógica por trás desse instrumento, né? Que eu acho que é o que eu quis trazer para vocês hoje e eu espero ter conseguido, né? O nosso próximo encontro é o nosso capítulo 8, né? Que é o planos de ação.
E eu espero vocês, eu e a Nayara, né, no ao vivo, para trazer para vocês, então, sobre esse tema que é super importante, né? Muitos psicólogos não têm plano de ação e isso é gravíssimo. Tá na hora da gente mudar. Então, tá na hora de vocês aprenderem a realizar o plano de ação de vocês, né? Tem sido muito bacana a nossa caminhada até aqui, né? Cada encontro é enriquecedor, né? Cada encontro uma vitória e assim a gente espera que a gente vá vencer aí nosso livro, ó. Já foi tudo isso aqui que a gente já estudou, gente. Bastante coisa, né? Espero que já esteja impactando aí a prática profissional de vocês, a vida de vocês também, né? Eu costumo falar que esse livro da Judite não é só um livro teórico, onde a gente aprende técnicas, ferramentas, instrumentos para trabalhar lá na nossa clínica, né? Com o nosso paciente, com o nosso cliente, mas ele nos provoca a refletir sobre nós, né? Sobre as nossas crenças, né? Sobre as nossas práticas, né? Eu acho que vocês também devem ter analisado, nossa, será que a minha rotina tá tendo uma rotina em que eu tenha prazer, né? Em que eu estou ativo, ou será que eu estou muito inativo, né? Então, querendo ou não, essa leitura é uma leitura que ela acrescenta não só para a gente no aspecto profissional, mas no aspecto pessoal também. E é isso, gente. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Lembrando, capítulo 8, planos de ação. Leiam o capítulo, anotem as dúvidas e tragam para a gente. Beijo.